Nós vamos examinar as Escrituras hoje, começando no livro de 1 Coríntios, da primeira carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo enviou para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, 33. Vamos abordar um assunto bem importante aqui. Vamos lá, versículo 33 diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou ler mais uma vez. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes nós somos aquelas pessoas que somos muito influenciáveis. Vamos pensar o seguinte: eu às vezes já me deparei na vida com pessoas que são de outros estados, de outras cidades, que falam de uma maneira, que pronunciam de uma maneira diferente. Só para a gente poder ter um vislumbre do que está acontecendo. O Paulo, ele está pregando aqui acerca da ressurreição. E ele chega um momento, olha, vocês têm que parar de ficar ouvindo o que os outros falam, porque vocês ficarem muito envolvidos com eles, vocês vão começar a desacreditar em Jesus e vão começar a acreditar no que os outros falam. Mas eu disse isso para você. Se você, por exemplo, conversar com uma pessoa que vem do Nordeste, por exemplo, eles vão ter uma maneira de expressar-se diferente. Às vezes até engraçado para nós, porque não é algo que nós temos costume. Assim como o paranaense, o curitibano, que fala o leite quente, né? A gente tem essas misturas, né, na nossa língua portuguesa, as pessoas, né, têm maneiras diferentes, assim como o gaúcho, que ele fala bate, que barbaridade, né? Tem muitos gaúchos que nos assistem aqui, que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Mas são várias maneiras de falar, várias maneiras de se portar, e muitas vezes por ficar muito perto de uma pessoa que fale diferente, de uma maneira diferente, você com a convivência com essa pessoa, quando você der conta, você talvez está falando algumas coisas que é uma forma que você aprendeu convivendo com aquela pessoa. Aqui, por exemplo, em Pato Branco, tem um costume que as pessoas falam alguma coisa assim impactante, aí as pessoas falam Já ouvi alguém falando, quem mora aqui na região, acho que já deve ter ouvido alguém fazer assim, né? É uma forma de se expressar. E às vezes a gente vai pegando esse linguajar, essa maneira de falar. Meu amigo Silvio, já viu esse pessoal aqui em Pato Branco falando né? O pessoal a pessoa quer, né, tipo de expressão, uma forma de expressão. Claro que isso é uma coisa que não influencia o que eu quero dizer para você na palavra. Porém, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente acaba acostumando a fazer, aquilo que se torna uma coisa costumeira a fazer, nós acabamos praticando também. Por mais que não seja um hábito seu, não seja uma prática que você queira praticar, mas a minha mãe falava muito para mim, olha, me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Me lembro ali na minha adolescência, tinha alguns rapazes ali, alguns amigos meus da escola, que eles andavam todos, né, meio errados na vida, vamos dizer assim, bebiam, fumavam, faziam um monte de coisa errada. E minha mãe, ela não sabia, mal sabia ela, que ela não sabia que eu também vivia todo errado. Mas ela falava, olha o jeito que se vestem essas pessoas, olha só, de madrugada estão correndo, gritando na rua. Essas pessoas não são influência para você não, meu filho. Essas pessoas são má influência para você. E eu dizia, não mãe, pode ficar tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Esses amigos, eles são só da bagunça, da noite. Só que mal sabia eu que a minha mãe estava mais do que certa. Nem minha mãe sabia que isso era bíblico. Porém, você veja que as más conversações, aquilo que você tem conversado, aquilo que você tem falado, o ambiente que você está vivendo, você não percebe, mas está conseguindo corromper você. Está conseguindo fazer você ir para um lugar ou até mesmo colocar algumas práticas, coisas que você não aceita, até mesmo pela fé cristã. Olha, pastor, nós não temos o hábito, não temos, segundo a palavra, a bebida alcoólica não é para nós. A bebida alcoólica faz você perder a consciência, sem a consciência, como que o Espírito Santo vai poder habitar na minha vida? Então, a bebida alcoólica não é para nós.
Mas, pastor, eu convivo com todas as pessoas que bebem, são excelentes pessoas. Nós não estamos em nenhum momento criticando, que fique bem claro, não é uma forma de crítica. Mas se eu estou convivendo com essa pessoa daqui a pouco, toma um gole aí. Não faz mal não. E tem gente que sai até com um versículo. Não, a Bíblia fala, pode beber, mas não pode embriagar. Não, pode tomar, fique tranquilo, é só você não ficar bêbado. Peraí, mas então tem coisa que pode pela metade, tem coisa que não pode? Então a gente tem que compreender. Me diga com quem você anda que eu digo quem você é. Às vezes é assim. Às vezes você pode perceber, aquela turminha de gente que é mentirosa vai andar entre os mentirosos. Sempre tem o mesmo bolinho. Aqueles que são falsos vão estar sempre entre os falsos. Aí vem os crentes, né? Os cristãos, aqueles ali são crentes. Aqueles ali nós não vamos se misturar porque eles não bebem, eles não fumam, eles não falam mal de ninguém, eles não falam de mulher dos outros. Esses ali são os crentes, são diferentes. Só que essa proximidade, claro, nós temos que ganhar todos para Jesus. Só que nós temos que ter uma sabedoria. E o Salomão, ele falou sobre isso lá em Provérbios. Vamos comigo lá em Provérbios 13, versículo 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. O Salomão falou algo aqui que eu acredito ser muito bom para que a gente possa guardar no coração isso. Olha o que diz aqui, versículo 20. Ande com os sábios, e então você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos serão afligidos. Então, o que isso quer dizer? Quem quer ser sábio tem que estar ao meio de pessoas sábias. Sábio não é somente a pessoa que tem muito conhecimento, mas tem muita gente que a experiência que ela teve na vida já provocou para ela, já trouxe para ela também uma sabedoria a de não tomar a postura que talvez vai condenar essa pessoa. Então, o sábio, ele vai querer estar perto daqueles que são sábios. Aquele que é pecador, ele vai querer ficar junto com os pecadores. Eu não gosto de ir para a igreja não, porque lá os crentes ficam só dando glória a Deus, aleluia, cantando e louvando a Deus. Eu não gosto desse negócio não. Eu prefiro ir para o bar mesmo. Eu prefiro ter os amigos que vão para a cachaça, eu prefiro os amigos que vão lá para aquele lugar lá onde tem a prostituição. Tem muita gente assim, que elas preferem andar nesse caminho. E uma vez na Bíblia, o Senhor chamou o nosso amigo, o pai da fé, o patriarca da fé, o Abraão. O Abraão, ele era conhecido por Deus como amigo. Deus chamava Abraão de amigo. Você só tem uma pessoa que é amigo seu quando você tem a liberdade para falar o que vier na tua boca, a liberdade para contar coisas para essa pessoa. E amigos são aquelas pessoas que gostam de estar juntos, que fazem as mesmas coisas. Eu vou dizer para você, por exemplo, nós podemos ser amigos de muita gente, podemos ter muitos amigos, podemos ter muitos colegas, mas vai ter aquelas pessoas que nós temos uma grande afinidade maior porque elas gostam das mesmas coisas do que nós. Eu, como pastor, eu vou dizer para você, eu sempre gosto de pessoas que gostam da palavra, eu gosto de estar perto de pessoas que querem ouvir a pregação, que gostam de estar atentos à palavra de Deus. Um dia Deus falou isso em Isaías 42, versículo 8, Isaías 41, perdão. Isaías 41, versículo 8, isso mesmo, olha o que diz aqui, Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Então Deus chamava Abraão de amigo. Quando você tem uma pessoa como seu amigo, aquela pessoa que é próxima, que sabe as suas vontades, que sabe os seus gostos, que sabe como lidar com você nos dias que você não está bem, que sabe até onde vai a sua fé, a pessoa que conhece você mesmo. Aquela pessoa que sabe que você gosta, se a carne é mais mal passada, se a carne é mais bem passada, aquela pessoa que sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, que ora por você, que intercede por você, que quando você cai, esse amigo vem e lhe exorta, lhe dá olha, isso aí está errado, você tem que andar por um caminho santo. Porque as más conversações, as más companhias corrompem o que tem de bom dentro de nós. Deus chamou Abraão de amigo porque ele era uma referência, Deus usou Abraão como referência. O próprio Deus usou Abraão de referência porque ele fazia o que Deus pedia. Ele era uma pessoa que queria agradar a Deus, esse era um grande amigo.
E olha só, quando ele faz isso, me lembro claramente, eu acredito que todos vão se lembrar, quando Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque. O único filho que ele tinha, ele pediu, olha, eu quero o seu filho em sacrifício. E ele então, ele automaticamente, ele obedece. Ele sai, ele faz de acordo com aquilo que o Senhor pediu e o próprio Deus fala, não faça isso. Anjo, avise o Abraão, não deixe que ele faça essa atrocidade. Porque ele viu realmente que o Abraão era um homem de fé, era amigo verdadeiro de Deus, que fazia tudo de acordo com a palavra. Triste é quando a gente volta lá no livro de 1 Coríntios, que o próprio apóstolo Paulo está exortando essa igreja, trazendo a memória deles, olha gente, nós não podemos ficar ouvindo muito o que os outros falam. Nós temos que ficar atentos, porque essas más conversações, essas más companhias que nós estamos vendo que muitos estão andando, vai corromper vocês, vai tirar vocês da palavra. Muitos não creem na ressurreição, muitos não dão valor a Jesus Cristo morto e ressurreto na cruz do Calvário, foi morto, foi ressurreto ao terceiro dia e está à direita do Deus Pai. Muitos não creem nisso. Muitos creem em muitos deuses, muitos creem em simpatias, outros creem em mandingas, outros creem em tantas e quantas coisas nós poderíamos abrir aqui que não são a verdade, que não se diz respeito da palavra de Deus. E lá no livro de Lucas 20 e 27 tem um exemplo que eu quero dar para você. Lá do livro de Lucas 20, versículo 27, fala sobre os saduceus. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Lucas 20, versículo 27. Olha o que diz assim, diz assim. E chegando-se algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, mestre, Moisés nos ensinou e deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite a posteridade do seu irmão. Eu não vou nem entrar na história que aqui propriamente diz, mas o que me chama a atenção é o versículo 27, que diz que eles não criam na ressurreição. Eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo de Deus, eles não acreditavam. Então, esses saduceus, eles estavam se infiltrando ali na igreja de Corinto e eles começavam então a poluir o pensamento de fé verdadeira em Cristo Jesus, dizendo, olha, esse Deus que vocês creem, esse Jesus que vocês creem é falso. Isso aí não existe, porque eles não acreditavam na ressurreição após a morte, porque nós cremos que quando nós deixarmos esse corpo físico, seremos ressuscitados com o Pai. Nós teremos a habitação eterna junto ao Senhor Jesus, junto ao Pai. E assim, muitos não criam, assim como esses saduceus. E aí o apóstolo Paulo diz, olha gente, tenham cuidado para que vocês não fiquem dando ouvidos para aquilo que estão falando lá fora, para que vocês também não comecem a ter essas práticas no nosso meio, para que vocês também não tenham essas práticas ativas no coração de vocês. Temos que ter um coração, amados, temos que entender que nós precisamos permanecer na palavra. Salmos 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não podemos ficar ouvindo muito as vozes externas, que as vozes externas elas vão muitas vezes agir pensando em si mesmo. Essas conversações, essas amizades que parecem ser todos gente boa, são pessoas que muitas vezes, pensando até em fazer o bem, acabam fazendo o pior. Então nós temos que praticar a palavra. É a palavra de Deus que nos faz crescer. E outra coisa, para a gente terminar e fazer oração, Provérbios 5, versículo 5, eu quero deixar claro para você que isso não é uma religiosidade, mas nós temos que aprender a ouvir o nosso pastor. Você tem um pastor? Você tem uma igreja a qual você congrega, que pregue o Evangelho, que fale de Jesus Cristo como centro, como Senhor, o único Senhor e Salvador desta terra, deste povo, em nome de Jesus? Se você tem um pastor, se você tem a sua igreja, olha que coisa séria isso aqui. Provérbios 5, versículo de número 15. Bebe
a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Eu vou ler mais uma vez. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. De onde tem vindo para você a providência? Quem que você está ouvindo? Para quem você tem dado atenção? Para o seu pastor? Ou você está ouvindo o pastor Pipoca, o pastor A, o pastor B, o pastor C, o pastor D, o pastor H? Todos eles são uma bênção. Não estou aqui criticando ninguém, não. Mas você tem uma igreja. Você tem um pastor. Se você não tem, eu posso ser o seu pastor em nome de Jesus. Aqui, o pastor prega aqui através desse programa com a intenção não de pregar a igreja, mas falar do nome de Jesus. Mas eu preciso entender que eu preciso ter uma fonte, uma cisterna. A fonte que nós temos é a palavra. Nós não podemos ficar colhendo entendimento aqui, entendimento lá. Daqui a pouco você perde a sua fé, porque você vai escutando muito mais as vozes externas do que o próprio Deus. Esse era o cuidado que o Paulo estava tendo com a igreja, porque ele percebeu que o povo estava mais perdido, o povo estava indo muito por aquilo que os outros diziam, assim como os saduceus, dizendo, olha, não tem ressurreição não, esse negócio aí que o Paulo está pregando é mentira. Vai sempre ter gente contra, sempre vai ter, mas eu preciso continuar tomando água da minha cisterna. Pare de dar ouvidos a 500 igrejas. Você escuta o pastor da igreja X, da igreja D, da igreja A, da igreja Z. Ai, pastor, igreja para mim tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Vou dizer para você por que não é tudo igual. A Bíblia diz que existe uma diversidade de ministérios. Por isso tem tantas igrejas. Porém, tem uma que você tem que se firmar. Aquela igreja onde o teu coração pendeu, onde ali você entendeu que ali você vai aprender, ali você vai servir a Jesus, é dali que é a fonte. Aquela igreja é a fonte, a cisterna que vai te saciar nos momentos difíceis. Na hora que você tiver uma dor, na hora que você tiver um problema, você vai procurar teu pastor, ele vai te mostrar acerca da palavra. Se você tem vivido muito mais pelas vozes externas, dificilmente você vai conseguir enxergar Deus fazer a obra na sua vida e muito difícil também você vai ter uma fé firmada em Jesus. Muitas vezes firmamos a nossa fé em quaisquer coisas, menos em Jesus, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, eu vou orar com você agora, pegue seu copo com água, eu quero que você que está me acompanhando agora tenha essa fé de orar junto comigo, para que esse espírito de divisão, esse espírito de rebeldia, ele saia. Se entrou no teu coração, que ele saia. Se ele não entrou no seu coração, para que ele não tenha nem espaço para chegar em nome de Jesus. Você está doente, está com alguma dor? Vamos clamar agora em nome de Jesus. Pegue a sua água, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, meu Deus, de acordo com a Tua Sagrada Escritura, e peço, meu Deus, que a sua palavra, que assim ministrada foi em nosso coração, tenha um grande proveito no coração de todos. Que nós não venhamos nos contaminar com as más amizades, que nós não venhamos nos contaminar com os escândalos que ouvimos, que nós não venhamos nos contaminar, ó Deus, com as más conversações. Que nós não venhamos corromper os costumes bons, que nós não venhamos perder o caráter de Cristo, que não venhamos perder a referência que é o Senhor Jesus, sem olhar para o homem, sem olhar, meu Deus, para a igreja, sem olhar, meu Deus, para os erros, olhando somente para Ti, o nosso autor e consumador da nossa fé. Venho a Ti de coração aberto, pedindo, meu Deus, que de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aqui através desse programa, se cumpra na vida do Teu povo. Que, meu Deus, haja uma saída, uma ressurreição, meu Pai, da fé desta pessoa, que ela ressuscite na fé em nome de Jesus. Pai, eu também oro por aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão hospitalizados, pessoas que estão sofrendo fora do hospital porque tem um familiar internado dentro do hospital entre a vida e a morte. Em nome de Jesus eu declaro a Tua palavra, que diz que nós somos curados, segundo o livro de Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, meu Deus, de acordo com a Tua palavra, eu determino que toda a obra de Satanás, todas as investidas do inferno saiam destas vidas e não voltem mais, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Pai, coloque nestas águas o Teu poder, a Tua unção, em nome de Jesus.
Bebam comigo desta água. Glória a Deus, meus amados. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré.